Eu estava com zero expectativa nesse filme. Eu achava que ia ser um melodrama que envolvia a relação entre pai e filha, e a filha tem que tomar conta do pai porque ele está envelhecendo, e era um filme que falava sobre velhice. Tem muito filme que fala sobre velhice, então eu achava que seria um filme menor em relação ao Oscar. Eu estava errado. Dirigido por Florian Zeller, o filme conta a história de um senhor idoso que mora sozinho em seu apartamento em Londres e que recusa todos os cuidados impostos por sua filha. Sendo baseado numa peça teatral, o que eu esperava que fosse também uma obra claustrofóbica, porque quando se trata de um filme inspirado numa peça teatral, normalmente tem aquela coisa da claustrofobia, que é aquele único cenário e os personagens andam por aquele cenário. Nós temos essa premissa. Só que o que nós temos aqui é um trabalho de mise-en-scène muito bem cuidada para transmitir esse lar mais lúdico, esse olhar mais lúdico do filme. Porque o que a gente apresenta aqui é uma premissa que não é bem certa. Ela vai para Paris? Não, ela não vai. Ah, ela tá com James. Ou é o Peter? Ela tá casada? Não, ela tá divorciada. Não, peraí, mas ela tá namorando. Mas ela é solteira? Exatamente isso o que esse filme apresenta, essa lucidez de personagens que aparecem do nada e de repente somem, de personagens que estão com um figurino e de repente aparece com outro, de personagens que entram por uma porta e saem por outra, de momentos assim que o cenário muda totalmente, ou muda alguns figurinos, ou muda algum cenário, alguns detalhes de repente somem, de repente reaparecem. Tudo isso faz parte da mise-en-scène presente no filme. O Anthony Hopkins é um dos maiores atores em atividade, isso sem dúvida, e ele mostra nesse filme que ele continua sendo um dos maiores atores em atividade em pleno 2021. E este é, eu considero, o melhor personagem que ele já interpretou. Depois de mais de 30 anos, ele é conhecido como o Hannibal Lecter, mas eu acho esse trabalho superior. O que é aquela cena final? É de cortar o coração. E tudo isso não teria dado certo se não fosse o trabalho dele. Então é importante ressaltar isso, porque todos os olhares, todos os acontecimentos que rodeiam é em torno do Anthony Hopkins. Então é importante ressaltar isso para entender toda a história, do que realmente a história se trata. A história se trata realmente dele, desse senhor. Esse é um filme que fala muito sobre velhice e não há necessidade de saber se ele tem alguma deficiência, se existe algum problema, alguma doença. Isso é deixado no ar como plano de fundo até. O que a gente está vendo é a vida rodeada pelo Anthony Hopkins. Como é que é a vida através dos olhos do personagem do Anthony Hopkins? Outro destaque é a Olivia Colman. Ela está muito bem sendo a filha dele. As amarguras dela, os sentimentos dela, o pesar que ela tem de cuidar dele, do compromisso de cuidar dele, ao mesmo tempo de tratar bem ele, ela sente um remorso, até uma certa raiva dele. Há momentos ali em que ela tá até de certo modo engraçado, parece que realmente é a Olivia Colman falando e não a personagem. E tem até mudanças pequenas de personalidade dos personagens em volta do Anthony Hopkins, que faz parte desse sentimento, dessa atmosfera lúdica que o filme permeia até o final da história. Até mesmo os personagens que aparecem poucos minutos no filme são personagens que acrescentam mais sabor à história. É importante também perceber a fotografia, o trabalho de cores é muito bom, os ângulos de câmera são muito bons. E o final do filme é uma das cenas mais emocionantes dos últimos tempos, é uma cena de cortar o coração. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. O Anthony Hopkins expõe o máximo de seu talento como ator nessa cena final. É uma cena muito bem conclusiva, é uma verdade que machuca, dói realmente perceber a verdade por trás de tudo aquilo. E, e o filme termina de maneira super bem. É um dos melhores trabalhos que eu já vi desse ano do Anthony Hopkins e
uma direção extraordinária. Eu adorei o filme. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, ajuda o canal a crescer, ativa o sininho para receber mais notificações e mais vídeos que virão. E é isso aí, gente. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Até mais.